Muito bom dia nessa sexta-feira santa do Senhor. E hoje nós vamos refletir em 1 João, o capítulo 1, os versos de 8 a 10. No quinto episódio da série Deus ama você do jeito que você é. E não do jeito que você deveria ser. Ele ama você agora, neste momento. Está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Percebe que João está falando aqui para um público que não era salvo. Ele está falando aqui para as pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eles estão crendo, o apóstolo João, ele está falando aqui para pessoas que não acreditam que Jesus Cristo se tornou homem, habitou entre nós, morreu a nossa morte, né, para ser redundante, para nos dar a sua vida, para podermos viver a sua vida. Então é importante nós entendermos este contexto em que ele diz isso e a que público ele está se direcionando, porque o apóstolo João, ele escreve isso no final do século I, início do século II, e está se levantando uma seita. Essa seita está entrando no cristianismo muito forte. E a seita consistia, é muito mais profundo e tem muito mais estudos, mas eu vou tentar falar de uma forma bem simples. A seita queria dizer que Deus é santo, puro e perfeito, não podia ter contato com a matéria. Porque um santo não pode ter contato com a matéria porque ele se corrompe. Tudo que toca na matéria, tudo que está em contato com a matéria é impuro. Então, das duas umas, Jesus Cristo não era filho de Deus, não era possível ele ser filho de Deus. E a outra, se ele fosse filho de Deus, ele tinha se contaminado e ele era pecador. O que nós sabemos que não. O próprio Deus, então Paulo, então o apóstolo João, ele vem dizer pra gente o seguinte: olha, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós tocamos na palavra. A palavra é o Cristo vivo. E ele veio para que a gente possa ter comunhão com o Filho, para que possamos ter comunhão com o Pai. E assim a nossa alegria ser completa. Observa que ele não inicia essa carta, nenhuma das cartas ele inicia cumprimentando a igreja, porque ele não está falando para a igreja. Ele está falando para quem não era salvo, para quem não cria que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor e Salvador, para pessoas que não acreditavam que precisava de um Salvador. Observa o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora, está escrito no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, observa bem, ele fala aqui que não do pecado, dos pecados como sintomas, dos pecados como ponta de iceberg, dos pecados como comportamentos, mas ele está falando aqui do pecado de não crer no Filho de Deus, do pecado de nascer separado de Deus, do pecado natureza, este pecado que nós nascemos, todos nós nascemos, todos nós nascemos desprovido de vida, todos nós nascemos vazio, não é? E essa é a grande diferença de Adão para nós, porque a partir do momento, Adão, a Bíblia diz que era uma alma vivente, mas nós somos espíritos vivificantes, porque Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. Cristo vive através de nós. Então, sem Cristo viver em nós, nós não temos vida. E este é o pecado natureza. Observa agora o que diz o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Olha só, e a sua palavra não está em nós. A palavra é o próprio Cristo.
como nós vimos, e ele inicia com a palavra. No princípio era a palavra, o Logos. Deus era a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele começa logo pondo por terra essa seita, pondo por terra esse falso entendimento. E eu já quero só ler aqui o início do capítulo 2. Olha como diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós vamos discutir isso aqui amanhã, se assim Deus nos permitir. Nós vamos refletir. Mas só queria dizer para vocês, é um outro público aqui no capítulo 2. É um outro público aqui no capítulo 2. Porque aqui no capítulo 2, ele diz exatamente isso. Filhinhos meus, eram aqueles que ele tinha como os filhos espirituais. Ou seja, cristãos que criam em Deus. Agora sim ele está falando com os salvos, com a amada igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora no capítulo 1, ele fala com não salvos. No capítulo 2, ele fala com cristãos. Amém? Leia o capítulo 1 e leia o capítulo 2 da primeira carta de João e medite nestas palavras. O Espírito Santo do Senhor abrirá os seus olhos, abrirá o seu entendimento. Tenha um muito bom dia, com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.